gente tem que ser firme. A gente não está aqui para fazer o que a gente quer, a gente está aqui para fazer o que a gente precisa fazer. Nem sempre é o que a gente gostaria, né? Nem sempre. Então, o passar aí pela porta larga, né, é a porta da perdição, dos vícios. É muito fácil a gente se perder nos excessos, no excesso da comida, no excesso da fala. Tem aí milhões de excessos. E o mais difícil é a gente desenvolver as nossas virtudes mesmo. O que seria a gente passar por essa porta estreita, né? A gente pode fazer isso, essa análise diariamente, mas eu vou dar alguns exemplos. Não devolver o mal que foi feito para a gente na mesma moeda, sacrificar algo em benefício do outro, evitando o egoísmo. Muitas vezes a gente só pensa na gente, fala, tô com preguiça, não vou ajudar não, vou ficar aqui mesmo. Né? Ou sacrificar um bem até material em prol do próximo. Buscar o equilíbrio, evitando os excessos, como eu falei. Os vícios nos ajudarão a entrar pela porta estreita, mas os vícios não nos ajudarão a entrar pela porta estreita, mas as virtudes sim, né? Tem um texto que ele exemplifica muito bem a responsabilidade que nós temos aqui como encarnados. Quando a gente vai encarnar, a gente vem com um compromisso. E aí, quando chega aqui, se a gente não for firme, a gente se perde, certo? Então, eu vou contar a história para você do Alberto Nogueira. Então, o texto chama Compromisso Assumido. Então, o Espírito Irmão X, no livro Estante da Vida, ele narra as provações pedidas por esse irmão, Alberto Nogueira. Então, ele estava lá no plano espiritual e ele ia encarnar. E ele tinha sido um delinquente, então ele tinha muita coisa aí para recuperar. Então, ele faz uma solicitação como ele gostaria que seria a reencarnação dele. Então, ele diz assim: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre a fim de resgatar as minhas faltas. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Pouca coisa me pediu, né? Corajoso, né? Foi corajoso. Aí, eis o despacho da autoridade superior. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor de necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento de bons espíritos que operam a transformação do mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pediu lepra, pediu abandono, e os mentores disseram assim: não, você vai ter uma vidinha normal, uma família, com os contratempos aí normais de uma família, mas você vai ser médium e você se compromete a 8 horas de trabalho na casa espírita para ajudar a consolar os nossos irmãos. Certo dia, houve necessidade dos mentores espirituais procurarem Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha. Estas foram ao centro na qual ele deveria estar trabalhando e não o encontraram. Depois foram à sua casa. Alberto Nogueira simplesmente esquiva-se do assunto, como se nada tivesse a ver com a dificuldade. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrada em pijama,
com medo de trabalhar. Olha isso. O que será que a gente pediu? Né? O que será que a gente pediu? Será que a gente já se acomodou também, né? no que Jesus nos mandou? Fica aí a reflexão, né? Nesse capítulo ele fala também que à medida que a gente tem o conhecimento, a nossa cobrança vai ser maior. Então, como nós estamos aqui nessa casa espírita, como a gente já tem acesso a todos os ensinamentos de Jesus, a nós será pedido mais. Por quê? Porque nós sabíamos. Então a nossa responsabilidade aumenta. Então que a gente tenha isso em mente. Enquanto a pessoa é ignorante, ela não sabia. Embora cada um saiba lá no seu íntimo o que é certo e o que é errado. Mas os ensinamentos mesmo de Jesus é só através de uma religião, de uma doutrina. E ainda tem muitas pessoas que não chegaram a ter contato com esses ensinamentos. Mas a nós, que já estamos aqui, muito mais será cobrado. Então que isso também fique de alerta para nós. Antes da gente encarnar, nós pedimos aí várias coisas, nos comprometemos com bastante coisa. E aí a gente vem para a Terra com uma ajuda, que é a nossa consciência. Então nós temos uma consciência que nos alerta o tempo todo o caminho que devemos seguir. Tem gente que acaba até tampando a boca da consciência, né? Calando a consciência, porque não quer ouvir, mas ela está ali. Então a gente tem que encará-la como uma amiga. Quantas vezes a gente está ali na dúvida, aí a gente tem um pensamento, uma intuição, a gente sabe qual ação tomar, mas às vezes a gente fala, vou por ali mesmo, não tem problema. Então que a gente esteja atento à nossa consciência, porque ela nos acompanha sempre. Às vezes ela fala assim, né? Depois até que a gente já tomou atitude, tomou ação, né? A gente muitas vezes a gente quer se enganar. A gente faz as coisas falando, nossa, como eu sou bonzinho, né? Fiz isso, fiz aquilo. Mas no fundo, lá no fundo, a nossa consciência fala assim, fala a verdade. Você não foi bonzinho, né? No fundo, você estava querendo era ganhar vantagem naquela outra coisa ali. Ou você estava querendo era uma estrelinha lá na sua vaidade. Então ela está ali sempre, mas a gente precisa dar ouvidos para ela. A coisa boa é que ela não nos julga, ela não nos sentencia. Então a gente pode até perguntar para ela, e aí, eu estou no caminho certo? Ela fala, não, né, tá errado. Aí a gente fala assim, mas não estou afim de mudar não, eu vou continuar no caminho errado. E aí ela fala, tudo bem, pode continuar. Você tem chance aí, você tem tempo, você pode voltar várias encarnações. Só depois não reclama, né? Quando você chega lá e vê que a fila tá grande para encarnar, né? Que você vai ter que procurar uma família que te aceite aqui, porque a gente vê, né? Cada vez menos tem criança encarnando. As famílias querem ter um filho ou muitas nem querem mais ter. Então você imagina o tamanho da fila lá em cima. Então a gente também não pode ficar contando com isso. Não vai ser nessa encarnação que eu vou resolver esse problema. É bom a gente tentar, porque a outra encarnação pode demorar. Temos outra chance, mas pode demorar. A doutrina espírita, ela nos fala do dever que temos que ter, né? Principalmente com a gente, depois com o outro e principalmente, o maior de todos é com Deus. Então, a gente precisa ter a disciplina do nosso lado. Muitas vezes a gente amolece, né? E não tem vontade de fazer as coisas. Quantas vezes a gente acorda e fala, ai meu Deus, não queria trabalhar hoje. Mas a gente levanta e vai. Esse é o nosso dever. A gente nunca pode esquecer dos nossos deveres. A gente não faz só o que a gente gostaria de fazer. Quem dera pudéssemos, né? Eu só faço o que eu quero. Não dá. Infelizmente a gente tem o nosso dever como pessoa, como cidadão e como espírito. Que a gente possa sempre contar com a disciplina, não tem outro jeito.
É ela que nos mantém no nosso caminho. E para encerrar, eu vou ler um texto de André Luiz, que é o André Luiz lá do livro Nosso Lar, né? Que chama assim, muitos chamados e poucos os escolhidos. E é mais um puxão de orelha aí para nós. Então ele fala assim, muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Esse serve para a gente, né? Nós estamos aqui estudando nesse momento. Então, que a gente aprenda, interiorize esse ensinamento e que a gente coloque ele em prática. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam e poucos cooperam. Muitos sonham e poucos fazem. Muitos aconselham o bem e poucos acompanham-os. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam e poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem e poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida, normalmente a todos, para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Que possamos refletir sobre os nossos deveres e que a gente não tenha medo de assumir nossos compromissos, né? Sempre é tempo de a gente fazer diferente. É isso. Boa noite a todos e fiquem em paz. Olá, boa noite a todos. Eu acredito que nós, não aqui, mas através do Face, não estava transmitindo ao vivo. Então, nos primeiros minutos, os 30 minutos, a gente continuou com a palestra. Então, aqueles que entraram, e a maior parte de vocês que estão aí do outro lado, entraram depois das 8h30. Então, vocês podem, depois que nós terminarmos esse trabalho, vocês podem retornar lá no Face, porque vai estar gravado na íntegra, todinha a palestra de hoje, tá bom? Então, que a gente possa absorver com carinho os ensinamentos que nos foi dado hoje, através desse tema maravilhoso, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós temos que refletir sobre o que foi dito pela Vivi, né? E não só por ela, muito bem colocado, como também por Jesus, aquilo que ele nos ensinou. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para a gente segui-las, mas só alguns que realmente a seguem, só aqueles que realmente se envolvem e que realmente percebem o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. E aí sim a gente começa a ser os escolhidos, para que a gente possa estar bem próximo, né, da nossa evolução espiritual. E vamos lá, vamos então partir para agora a nossa prece, não nossa prece, nossas vibrações, aqueles que estão esperando fazer o passe coletivo. E para tanto, a gente já deve estar com o copo aí, com o copinho do lado, tá com a garrafinha de água, para que a espiritualidade maior possa nos agraciar com os fluidos, né? Com aquilo que é emanado através da espiritualidade. Vamos pôr aqui um sonzinho, que hoje também está falhando, está sem som. Hoje ficamos sem som mesmo, acabou a bateria. Então hoje nós estamos aí com bastante desafios, chuva,
E vamos em frente, né? Não tem aquilo que nós não vamos alcançar, não. A gente vai chegar o importante é chegar nos nossos objetivos. E a Vivi aqui já com toda a presteza vai nos ajudar. Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, vamos buscando aí uma posição agradável, bem sossegado, bem tranquilo, fazendo aquela respiração bem profunda, inspirando e expirando com bastante tranquilidade, buscando nos interiorizar, buscando o nosso eu e buscando o nosso Pai. Então, através da música, através deste momento de reflexão, nós vamos envolver aqueles que não puderam estar presentes nesta noite, aqueles que estão distantes de nós, mas que de certa forma também serão alcançados através da nossa palavra, através do verbo, onde nós desejamos, através dos pensamentos, que esta corrente de amor, essa corrente de luz possa chegar aos hospitais, nas salas de cirurgia, nas salas de repouso, chegar aos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, que tanto se dedicam e se dedicaram a todos nós nesta fase do nosso planeta, e que esta corrente de luz possa afagar os corações daqueles que lá se encontram, levando a cura, levando a paz, levando um pouco de tranquilidade. Vamos vibrar pelos nossos idosos, por aqueles que já se encontram nas casas de recuperação, muitos já não mais conscientes da verdade, já estão vivenciando um outro momento de vossas vidas, mas que nós possamos, através do Espírito, levar este sentimento de fortalecimento para que eles alcancem o esclarecimento e a paz. Vamos envolver também os nossos pequeninos nas creches, onde, com certeza, aguardam um pai, uma família, alguém com que possam dividir as suas necessidades, que eles possam ter alguém que possa ir até lá e adotar uma criança, mas se não estiver também não tem problema, que nós, através do pensamento, através desta luz, nós alcancemos os vossos corações e os pensamentos e dando aquela luz, dando aquela garra para eles de um dia melhor, de um amanhecer melhor. Vamos vibrar por aqueles que se encontram nas ruas, os andarilhos, que se encontram por debaixo das pontes, sem uma casa, ainda mais hoje que choveu bastante aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Onde quer que esteja, nós possamos acalentar estas criaturas que muitos não têm até onde se esconder da chuva, mas que nós vamos fortalecê-los. Haverá um novo momento, um novo dia e novas oportunidades surgirão. Eu gostaria também de iluminar aqueles que se encontram nos presídios por terem cometido ali alguma coisa errada, mas que nós possamos alcançá-los para que eles se arrependam daquilo que fizeram e que eles possam, no dia da sua absolvição, possam procurar o caminho reto, o caminho da verdade. Gostaria também de que nós possamos iluminar os nossos vizinhos da direita, da esquerda, dos fundos, da nossa frente, iluminar a nossa casa, principalmente onde ela se encontra, iluminar todos aqueles que lá se encontram desejando paz, harmonia, iluminar a nossa rua, o nosso bairro, o nosso planeta, o nosso Brasil em especial,
iluminar os nossos governantes para que também possam conduzir com bastante sabedoria e honestidade a nossa política. E assim, agradecidos por este momento onde nos doamos e pensamos sim no próximo através dos nossos pensamentos, nós nos acolhemos em nós mesmos, onde este momento nós vamos nos preparar para que nós possamos ser tratados, para que nós individualmente possamos receber aquilo que estamos precisando nesse instante. Talvez um curativo, talvez a cura, talvez o refazimento de um determinado órgão ou o fortalecimento espiritual. Aqueles que se encontram ainda em momentos difíceis, desacreditados, sem esperança. Que nós possamos alcançar estas criaturas, né? Mas que possamos pensar em nós mesmos. Muitos de nós estamos envolvidos nesta situação. Então eu peço à equipe que está aqui conosco, dos médiuns em especial, que se unam aos vossos médiuns e à espiritualidade maior, para que esta corrente possa alcançar aqueles que aqui se encontram e aqueles que estão nos ouvindo aí do outro lado. Então eu elevo minhas mãos e que minhas mãos possam alcançar todos vocês, começando pelo coronário, pela cabeça, o frontal acima dos olhos, o fundo de olho para aqueles que estão precisando melhoria na parte visual, o laríngeo, que é na garganta, envolvendo o coronário. De novo, peço que voltem ao coronário por uma necessidade que me foi dita. E voltamos para o cardíaco, o gástrico, genésico na altura do umbigo, envolvendo toda a parte circulatória das pernas, dos braços, em especial aqueles que estão com algum probleminha, que é o que mais somos afetados, na coluna lombar e na coluna cervical. Recebam esta energia maravilhosa que foi direcionada em luz verde, uma luz muito forte verde para todos aqueles que estavam precisando da parte de cura, e uma luz azul para aqueles que estavam precisando do fortalecimento espiritual. Que assim seja. Então, retornando, mexendo os braços, as pernas, gostoso. Um sentimento gostoso que a gente tem após esse movimento que fazemos mentalmente, e fazemos isso com bastante fé, com bastante energia, e temos certeza que todos vocês puderam receber de uma certa forma este envolvimento que foi disponibilizado através do Pai, principalmente. Ele é o grande mestre que direcionou e que autorizou esta corrente divina para todos nós. E assim, nós vamos encerrando mais esta oportunidade, encerrando mais esta noite maravilhosa, para que a gente possa também ter continuidade, juntamente com vocês aí em casa, para aqueles que aqui se encontram, de ter coragem, né, de sair das vossas casas, enfrentar aí a chuva. Agora já passou também, né? Mas a gente precisa acreditar. A gente, às vezes, temos aqui conversado entre nós que esse movimento tem feito muitas pessoas não quererem mais sair de casa. Infelizmente, as pessoas estão se acomodando e, às vezes, me perguntam: eu preciso ir na casa espírita? Eu preciso ir lá? Se nós tivéssemos total firmeza na fé que nós precisamos, nós não precisaríamos nem da religião. Mas, como nós precisamos, muitas vezes, de um aconchego
de um passe mais ou menos aqui da parte também do médium, porque nesse momento nós não estamos emanando a energia magnética, que é do médium, só estamos emanando a energia fluídica, que é da espiritualidade, que faz um grande bem, que ajuda muito e chega com bastante fervor, mas aqueles que têm fé, aqueles que se abrem, que realmente se colocam ali de uma forma muito receptiva para receber. Mas a casa espírita também é importante, porque aqui nós temos também o aconchego, né? Do tete a tete, da conversa em particular, enfim. Não deixemos de conviver no nosso centro espírita, porque ele também é importante. Aqueles que realmente não conseguem, estão distantes, estaremos da mesma forma, dividindo com vocês todo esse movimento invisível. Ele é invisível, um movimento que ninguém consegue ver, mas consegue sentir, consegue perceber aquilo que Jesus, aquilo que a espiritualidade, eu aqui gosto de falar dos nossos mentores, irmão José, doutor Max, que ele possa realmente alcançar a necessidade de cada um de vocês, tá bom? Então, uma boa noite, que Jesus possa iluminar a todos vocês. Eu me despeço acreditando que nós cumprimos mais esta oportunidade e que estaremos na próxima quinta-feira, não podemos esquecer, e lá na quinta-feira talvez a gente possa até recapitular um pouquinho dessa meia hora aqui, mas como já disse, está lá, já está no vídeo e a gente pode ouvir. Mas na quinta-feira a gente dá a oportunidade das perguntas, dá a oportunidade para que a gente esclareça algumas dúvidas, tá bom? Então, uma boa noite, que Jesus nos ilumine e nos proteja a todos nós. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite.